Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma parte da nossa revisão da UERJ e hoje a gente entra na Química Orgânica. Essa é a primeira parte de, infelizmente, 4 partes que vai ter que ter desse assunto aqui, mas é o último que eu vou abordar nessa revisão, porque é um assunto muito, muito importante. Então ele, infelizmente, vai ter que ser dividido em 4 partes. A gente começa na introdução, depois a gente fala de funções orgânicas, nomenclatura e, por último, a isomeria, tá? Que é o tópico mais complexo. Então aqui eu fiz um quadro para vocês, mas deixa para tirar o print só no final da aula que eu vou anotar umas coisas aqui ainda. Então vamos começar falando o que é a química orgânica. Vamos lá. Introduzindo a química orgânica, resumido em uma frase, é a química do carbono. O elemento carbono vai ser o principal meio de estudo que a gente vai ter na química orgânica. Então tudo que eu falar aqui vai gerar em torno do carbono. 99% dos assuntos na química orgânica são especificamente do carbono. Ele é o principal da química orgânica, né? E logo logo vocês vão entender todos esses desenhozinhos aqui, ó, que vocês já devem ter visto, que eles são meio famosos, esses desenhozinhos aqui, todos eles são carbonos, né? Então eu vou explicar um pouco melhor. A primeira coisa que você tem que saber é que o carbono, ele é um elemento tetravalente. O que significa ser tetravalente? Que ele vai ter que fazer 4 ligações. O que significa isso? Para se estabilizar, o carbono faz 4 ligações. Lembrando que o carbono tem justamente 4 elétrons na camada de valência. Então, para atingir 8 elétrons, ele precisa fazer 4 ligações, né? Então, ele tem uma valência fixa. O carbono é sempre tetravalente. Ele sempre vai fazer 4 ligações. Eu vou voltar um pouco nisso, porque isso é muito importante, tá? E na química orgânica, eu vou explicar o que são esses desenhozinhos, que vocês vão ver muito. Basicamente, por que o desenho na química orgânica é todo assim torto? Parece um degrauzinho. Porque cada pontinho desses, ó, cada pontinho aqui que eu tô marcando em vermelho, tá vendo? Tem 5 pontinhos aqui, repara. 1, 2, 3, 4, 5. Cada pontinho desse vai ser um carbono que eu vou ter. Então, se eu faço isso aqui, eu estou desenhando 5 carbonos, né? Isso aqui pode ser um rabisco, mas na química orgânica são 5 carbonos, né? Cada pontinho desse. E cada uma, vou pegar outra cor, cada uma dessas linhas aqui, ó, tá vendo essas linhas aqui, ó, que ligam um carbono a outro? Se elas ligam um carbono a outro, é o que a gente chama de ligações, né? Se eu tiver um risco assim, só um risco puro, isso aqui vai ser uma ligação simples, tá? Se eu tiver 2 riscos, isso aqui é uma ligação dupla. E se eu tiver 3 risquinhos assim, ó, isso é o que a gente chama de ligação tripla, né? Agora eu já manchei um pouquinho, mas ainda dá para você ver que aqui eu tenho uma ligação simples, ó, ligação simples, ligação dupla, ligação simples, ligação tripla. Então cada uma dessas linhas é uma ligação, né, na cadeia. E cada pontinho desses é um carbono. Existe ligação quádrupla? Não. Ah, mas o carbono faz 4 ligações, mas não existe ligação quádrupla. O máximo que eu posso achar é um carbono fazendo 3 ligações com algum átomo, uma ligação tripla com algum átomo e uma simples com qualquer outro átomo. Repara que ele vai estar fazendo 4. Não existe ligação quádrupla. Então, primeira coisa, vamos fazer aqui a classificação dos carbonos, né? Que quando vocês verem esses desenhos aqui, essas fórmulas aqui, você tem que saber classificar cada carbono. Então, aquele carbono que está ligado a 0 ou a 1 carbonos é um carbono primário. O carbono que está ligado a 2 carbonos é secundário. Se ele está ligado a 3 é terciário, se está ligado a 4 é quaternário. Então, olha esse exemplo aqui, ó. Tem essa cadeia carbônica aqui, ela está representada bonitinha, né? Eu estou mostrando os carbonos, repara que eu não mostrei aqui em cima, mas aqui eu mostrei. Então, vamos classificar, ó. Esse carbono aqui da ponta, ele está fazendo ligação com algum carbono? Tá. Esse da ponta está fazendo ligação com esse carbono aqui. Ele está fazendo ligação com um carbono só. Então eu afirmo para você que esse carbono aqui da ponta é um carbono primário. Fazer um pezinho. E esse aqui? Esse aqui, já pelo contrário, ele está fazendo ligação com 2 carbonos. Olha, ele faz ligação com esse e com esse. Então esse daqui é um carbono secundário. Fazer um S. E esse aqui? Agora já tá craque, você sabe que esse aqui é terciário. Ele está fazendo ligação com esse aqui de cima e com esse aqui do lado. Então esse aqui é um carbono terciário. Esse da ponta primário, só se liga com 1. Esse daqui é terciário, né? Também se liga com 3. Repara que aqui é secundário, ó. Liga com esse e com esse.
secundário. Esse daqui é quaternário, ó, ele se liga embaixo, direita, esquerda e cima. Todas as ligações são com carbonos. Então esse aqui é um carbono quaternário, esse aqui é um primário, primário, terciário, secundário, primário. Então tenha isso em mente na sua cabeça, que isso não é difícil, mas você tem que saber. Beleza? Então vamos voltar no que eu falei do carbono sempre fazer 4 ligações, porque você talvez esteja confuso, porque, por exemplo, esse carbono que é primário só faz uma ligação. Mas você me disse, Ervilha, que o carbono faz sempre 4 ligações, e isso é verdade. Porém, na química orgânica, a representação do hidrogênio é quase sempre facultativa. Então, todos esses desenhos que eu falei que todos são carbonos, na verdade, todos são carbonos com hidrogênio, com hidrogênios. A gente chama de hidrocarboneto, mas eu vou chegar lá. Aqui, ó. Então, o carbono faz sempre 4 ligações. Então, se eu ver um desenho desse tipo aqui, ó, que é um carbono fazendo uma ligação apenas com outro carbono, repara que tem alguma coisa errada, o carbono faz 4. Então esse carbono aqui está fazendo uma ligação com esse carbono, e as outras 3 ligações vão ser com hidrogênio. Se eu não estou mostrando a ligação, é hidrogênio. Então isso aqui é a mesma coisa que isso aqui, ó. Repara, aqui está bem desenhado. Cada carbono fazendo 4 ligações. Esse aqui é um CH3, porque se liga com 3 hidrogênios, e aqui é outro CH3. Só que eu não preciso desenhar o hidrogênio, tá? Então eu posso deixar só assim, que já é subentendível que eu tenho aqui outros 3 hidrogênios em cada carbono, só que a gente não escreve normalmente. Se fosse uma ligação com outro átomo, se fosse um carbono ligando com um nitrogênio, que a gente vai ver que isso é possível na química orgânica, eu teria que especificar. Mas se for hidrogênio, que é mais comum, a gente não precisa desenhar, é facultativo, tá? E agora vamos classificar as cadeias carbônicas, né, que são os desenhozinhos. Primeiramente, a cadeia pode ser classificada como aberta, fechada ou mista. Essa é a primeira classificação. Toda vez que ele pedir classifica uma cadeia, você vai ter que classificar em 4 partes. A primeira é se ela é aberta, fechada ou mista. Uma cadeia aberta é que é aberta, né? Não tem muito o que falar. São esses tracinhos aqui, entendeu? Quando ela não tem nenhuma, ela não ciclo, né? Por isso que ela é chamada de acíclica. Olha a fechada, por exemplo, que é acíclica, né? Você vê que é uma cadeia fechada, que é o começo, ó. Eu vou pra cá e volto pro começo. Mesma coisa aqui, ó. Se o começo for aqui, ó, volto pro começo. Então, fechada, aberta é auto-intuitivo. E você pode ter uma cadeia mista, né? Que na cadeia mista eu vou ter uma parte da cadeia que é fechada e outra parte da cadeia vai ser aberta. Entendeu? Então é uma cadeia mista. A segunda classificação é entre normal e ramificada. Uma cadeia normal, basicamente, ela vai ser sempre normal se ela não tiver uma ramificação. Ela vai ser ramificada se tiver uma ramificação. E ramificação é isso daqui que eu circulei em azul. Pensa como se a cadeia fosse um tronco da árvore. E a ramificação é aquele galinho da árvore, aquele galinho do tronco que vai assim, pro lado. É isso que é uma ramificação. É um carbono que está para fora da cadeia principal. Cadeia principal, eu sublinhei aqui em vermelho. Ó. Tá toda tracejada aqui em vermelho. Isso é a cadeia principal. Entendeu? Eu vou contar onde tem mais carbonos, né? Então você repara que aqui tem um fluxo de carbonos, né, reto, um fluxo de carbonos, e aqui tem um carbono que desvia. Isso é uma ramificação. Essa é uma ramificação de um carbono, o nome dela é metil. Eu vou explicar isso porque é apenas na aula de nomenclatura. Por enquanto você não precisa saber. A terceira classificação é sobre a saturação. Uma cadeia saturada é aquela que só tem ligações simples. Então, por exemplo, a água, né? A água é o oxigênio ligando 2 ligações simples com hidrogênios. Nesse caso nem tem carbono, né? Eu falei que não é 99% das vezes que eu vou falar de orgânica, eu vou falar de carbono, mas não precisa ser sempre. Então aqui a água é uma cadeia saturada, assim como esse outro desenho aqui, ó, só tem ligações simples saturada. Agora, se tiver uma ligação dupla ou tripla, isso é uma insaturação. Então você viu ligação dupla, viu ligação tripla, a cadeia é insaturada. E por último, heterogênea e homogênea. Homogênea vai ser quando não tiver nenhum heteroátomo entre carbonos. O que é um heteroátomo? Qualquer coisa que não seja nem carbono nem hidrogênio. Se não é carbono, não é hidrogênio, é um heteroátomo. Então olha aqui esse exemplo. Eu tenho aqui 2 carbonos, né? E entre os carbonos eu tenho um oxigênio. É heterogênea. Homogênea é quando eu não tenho. Repara que aqui embaixo eu tenho um oxigênio. O que o aluno faz? Ele olha o oxigênio e fala, pô, é heterogênea. Não. É heterogênea se o oxigênio estiver entre 2 carbonos. Repara que aqui ele não está entre 2 carbonos. Tem um carbono aqui, mas não tem outro carbono aqui, ó. Não existe. Então, ele está na ponta. Então, isso aqui não é uma cadeia heterogênea. Esse oxigênio aqui
vai ser um grupo funcional que a gente vai falar na aula de funções orgânicas, que vai ser a próxima. Então, entendeu como classificar a cadeia carbônica, entendeu como classificar o carbono. Então, vamos para a primeira função orgânica, né, que a gente não vai abordar na aula de funções orgânicas, vamos abordar logo agora, porque é o principal, né, que são os hidrocarbonetos, que basicamente é o que eu estou falando até agora. São cadeias que têm apenas carbono e hidrogênio. A gente não vai falar de outros átomos ainda. Apenas carbono e hidrogênio. Então, a gente divide tendo os alcanos. Alcanos são aqueles que só fazem ligações simples, né? São aquelas cadeias saturadas de hidrocarboneto. Repara, o alcano é sempre saturado, mas nem toda cadeia saturada é um hidrocarboneto. Por exemplo, a água não tem carbono, tem um oxigênio. Então aqui, ó, só ligação simples, alcano. Se for um alceno, significa que tem ligação dupla, entendeu? Você viu ligação dupla, alceno. Você viu ligação tripla, alcino. Só lembrar das vogais, né? Olha aqui, ó. A, E, I. Lembra das vogais da escola? A, E, I. Então você vai nessa ordem. Esquece o U, só E, I. Simples, dupla e tripla. Pronto. Você consegue gravar alcano, alceno e alcino. Temos os alcadienos, né, que são aqueles que têm duas ligações duplas, por isso di que vem de dois, e o en aqui é da ligação dupla. Então, di-en, duas duplas, né? Mas isso não é tão importante. Grava esses três aqui que eu confio que vai dar bom. Temos os cicloalcanos, que são cicloalcanos. Alcano, professor, vamos dividir isso aqui no meio? Alcano, você falou que são cadeias apenas de ligações simples. Alcano. Só que se a cadeia for fechada, é um cicloalcano. Não é fácil? Então, agora, você também tem a classificação do anel aromático, ou conhecida como benzeno, que é muito comum, a gente vai falar muito de benzeno, por isso que eu estou deixando ele aqui, que é muito comum na química orgânica, que é basicamente esse hexágono aqui, ó, que é uma cadeia fechada, com ligações duplas conjugadas. Ligação dupla conjugada, resumindo, é uma sim e uma não. Então você repara, ó, aqui é uma dupla, aqui é uma simples. Dupla, simples, dupla, simples. É uma sim e uma não, entendeu? Mas também pode ser representado por isso aqui, que é um hexágono com uma bola no meio. É a mesma coisa, entendeu? Isso aqui é uma coisa muito importante na química orgânica. Você vê que eu desenho aqui algumas vezes, está presente em muitas moléculas. A gente vai falar um pouco mais disso também na aula de funções orgânicas, que é a nossa próxima aula. Então, essa foi a aula da introdução para a química orgânica. Agora eu vou deixar você tirar o seu print e depois a gente vai abordar as funções orgânicas, que também é moleza. Então, obrigado por assistir. Valeu.